Eu queria passar para a primeira palestra, chamar aqui a doutora Maria Vera Castellano, que é epidemiologista. Salva de palmas, por favor. Ela é epidemiologista, diretora do Serviço de Doenças do Aparelho Respiratório do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo e fundadora da Abradat. A senhora quer falar daqui de cima? Como a senhora já conhece esse aqui? Vou baixar um pouco. Bom, bom dia a todos. Quero inicialmente agradecer o convite da GNR, da Abradat e agradecer a presença de vocês. E sempre é muito interessante falar de um assunto com o qual a gente está envolvido. Então, só me... Já vou colocar. Pai. Isso. Primeiro, nós vamos abordar esses aspectos da deficiência de alfa-1. O que é, quais são os sintomas, como se faz o diagnóstico, como é o tratamento, a história da doença e em que pé estamos em relação ao alfa-1 antitrypsina no Brasil. Essa é a alfa-1 antitrypsina. Ela é uma glicoproteína com 394 aminoácidos e 3 cadeias laterais de carboidratos. Ela é uma proteína complexa pela conformação que ela tem. Então, na sua estrutura, ela tem 8 alfa-hélices, isso, e 3 sheets, 3 lâminas na sua composição. Quem regula a produção dessa proteína é o cromossomo 14, Q3132.3. E o acrônimo CEPIN também serve para designar essa proteína. Ou seja, é o inibidor de protease, também conhecido como PI. Aqui tem algumas informações interessantes sobre a alfa-1. Ela é sintetizada pelo fígado, por macrófagos e pelo epitélio brônquico. Ela chega até o pulmão ou por... descobri. Ela chega pelo pulmão por difusão e por produção local, porque no pulmão também existem macrófagos. A produção diária é em torno de 35 miligramas por decilitro. E quando a gente faz uma dosagem, a gente espera encontrar no indivíduo normal valores de 80 miligramas por decilitro ou mais. Isso daqui pode variar um pouquinho segundo o método que é utilizado, mas é em torno de 80. E a produção da alfa-1, ela pode estar aumentada em algumas situações, em processos inflamatórios, processos tumorais, durante a gestação e quando a pessoa faz reposição com estrógenos. Então, a ação da alfa-1, nós vimos, é uma ação importante durante os processos inflamatórios. Ela também tem um papel na coagulação, na fibrinólise, no remodelamento da matriz extracelular e a sua ação principal, ela inibe as proteases, regulando a atividade proteolítica excessiva. Ela inibe a tripsina e a elastase produzida pelos neutrófilos pulmonares. Nós vamos entender melhor daqui a pouco. Então, aqui vai estar o DNA, que sofre uma alteração, aquele cromossomo que a gente viu inicialmente. Essa alteração vai se refletir no RNA mensageiro. Isso vai fazer com que seja produzida uma proteína alterada. Essa é uma alteração genética, autossômica, codominante, e é causada pela mutação daquele gene que a gente viu anteriormente. Já temos descrita mais de 120 mutações e 30 aspectos que levam à deficiência. Com a proteína estando alterada, o que vai acontecer? Polimerização. Ela vai se tornar uma proteína aumentada, com aspecto todo alterado, e ela não vai conseguir ser eliminada pelo fígado. Então, isso vai fazer com que, se o recém-nascido tiver essa doença, ele tenha uma doença hepática obstrutiva, já que os canalículos vão ficar obstruídos por essa proteína alterada, e que a dosagem sérica caia, porque a proteína não é eliminada. Então, isso vai fazer com que o nível sérico chegue a níveis menores do que 15%. Essa alteração genética, mais algumas influências que nós vamos ver, vão ser responsáveis pela doença.
Nesse slide, nós vemos o que acontece. Aqui nós temos uma alfa-1, e aqui uma alfa-1 antitripsina, e aqui uma protease produzida pelo neutrófilo. As duas se associam, e quando ocorre essa associação, ou seja, a alfa-1 antitripsina inativa a elastase, ocorre a destruição das duas moléculas. E por que isso é importante? Acho que eu vou só... Bom, deixa eu voltar aqui. No slide próximo, vocês vão entender melhor a fisiopatologia, por que acontece a doença. Mas vamos aqui. Aqui tem que apontar para lá. Isso. Então, essa herança genética vai determinar o nível de alfa-1 antitripsina, quanto que ela é produzida no organismo. E isso vai fazer com que o indivíduo tenha um tipo, uma apresentação, um fenótipo em relação ao alfa-1, que pode ser M, normal, SOZ, alterado, ou ausência de alfa-1 antitripsina. Então, aqui a gente vê normal, o PIMM, o intermediário, PIMZ ou PIM nulo, uma dosagem baixa, PISZ, e muito baixa, quando tem PIZZ ou PIZ nulo. E é claro que nesse grupo de pacientes vai estar o maior risco de evoluir com enfisema, com doença pulmonar obstrutiva crônica. Esses pacientes que são MZ ou MS, em geral são portadores, em geral, porque no Brasil nós temos vários pacientes MZ com uma dosagem muito baixa de alfa-1. Provavelmente eles devem ter alguma alteração no seu fenótipo, no seu genótipo, que leva a esse nível muito baixo de alfa-1 antitripsina. Nesse slide a gente vê o quanto cada um desses fenótipos corresponde em nível sérico de alfa-1 antitripsina. Então, se a gente prestar atenção aqui no ZZ, o nível vai ser 20 a 45, e isso vai representar um alto risco de enfisema, de doença pulmonar obstrutiva crônica, e também um alto risco de doença hepática. Aqui os fenótipos que representam o maior risco de adoecimento. E quais são os sintomas esperados? Quando a gente vai investigar a deficiência de alfa-1? Quando o paciente tiver doenças pulmonares, como enfisema, doença pulmonar obstrutiva crônica ou bronquiectasias. Quando tiver doenças hepáticas, isso é muito mais frequente no recém-nascido, então hepatite crônica, cirrose, já no adulto, cirrose e hepatocarcinoma. Doença cutânea, a paniculite, é uma doença em que se formam nódulos na pele, é uma apresentação muito rara da deficiência de alfa-1. E vasculites, anticorpos anticitoplasma positivos, que a gente chama de ANCA-C positivo, e que está incluído no grupo da granulomatose de Wegener, que até recentemente mudou de nome, mas enfim, é uma vasculite relacionada com aspectos imunes. Sobre a DPOC, nós vamos falar mais da doença respiratória, existem alguns aspectos bem importantes. Então, nós sabemos que 15 a 30% dos fumantes vão desenvolver doença pulmonar obstrutiva crônica. E 2 a 3% desse grupo de pacientes vai ter deficiência de alfa-1. Por quê? Porque o tabagismo ele aumenta o risco do paciente com deficiência de alfa-1 ter enfisema. Então, no Brasil, nós temos 5 milhões a 7 milhões de pacientes com DPOC, esse é o resultado do estudo Platino, ou seja, 15,8% dos nossos fumantes têm DPOC, e se a gente fizer uma projeção disso em relação a esses 2 a 3%, nós vamos ver que vários pacientes têm deficiência de alfa-1 e estão subdiagnosticados. Nós vamos falar muito sobre subdiagnóstico aqui, porque é a nossa realidade. Várias organizações, a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia e outras, recomendam que todos os pacientes que têm o diagnóstico de DPOC façam pelo menos uma dosagem de alfa-1 na vida para que se consiga fazer o diagnóstico da deficiência.
Por que que o tabagismo é um fator que aumenta o risco de doença pulmonar por deficiência de alfa-1? Porque o tabagismo também libera células, aumenta a quantidade de células que liberam substâncias proteolíticas, elastase, tripsina, metaloproteinases, citocinas pró-inflamatórias, várias substâncias que vão agir destruindo o parênquima pulmonar. Então, se o cigarro causa o aumento das proteases e a gente tem falta de substância que anula o efeito dessa protease, o risco de ter enfisema vai aumentar. E aí nós temos dois aspectos da DPOC, que é o enfisema, a destruição da parede alveolar, e a bronquite crônica, que é a hipersecreção de muco. Como fazemos o diagnóstico de deficiência de alfa-1? Então, primeiro, o que é bastante usado é a coleta em papel filtro. E a coleta em papel filtro tem um papel importantíssimo na triagem. Então, se você imaginar uma cidade em Tocantins, que não tem um laboratório muito grande, você pode estar enviando papel filtro, o médico, o técnico de saúde faz a coleta, encaminha de volta e você consegue fazer a dosagem de alfa-1 e a fenotipagem. Então, a coleta em papel filtro é uma forma de diagnóstico muito importante. Depois que você faz o diagnóstico de deficiência de alfa-1, o paciente tem uma dosagem diminuída de alfa-1, nós passamos para o teste, confirmamos, fez no papel, confirmamos com o teste quantitativo, que é a dosagem sérica. E aí isso é feito através de imunoeletroforese ou imunodifusão radial. E depois nós passamos para os testes qualitativos, para saber se ele é PIZZ, PISZ, qual é o tipo de deficiência que ele tem. E para fazer a fenotipagem, nós usamos a cromatografia, que vai avaliar a mobilidade eletroforética. Também, e daí nós vamos ter os alelos, como eu já falei. E também, em alguns casos, nós fazemos a genotipagem, que é o sequenciamento do DNA, é feito através da reação de cadeia ou PCR. Por que é importante fazer o diagnóstico precoce de deficiência de alfa-1 e eu creio que de outras doenças raras? Primeiro, porque você vai ter informações para futuras decisões médicas. Você só vai tratar bem o seu paciente se você souber o que ele tem realmente. Depois, nós vamos evitar exposições a agentes agressores. Nós vimos que o tabagismo potencializa o efeito da deficiência de alfa-1 no organismo. Então, nós vamos trabalhar muito para que esse paciente não comece a fumar. A mesma coisa com o ambiente de trabalho. Um ambiente de trabalho com muitos poluentes pode acelerar o desenvolvimento da doença. Também vamos prevenir ou atrasar o início da doença pulmonar. Com o diagnóstico, nós vamos poder monitorar a função pulmonar desse paciente e tratar com broncodilatador, se houver necessidade, o mais precocemente possível. Fazendo isso, nós vamos reduzir as exacerbações das crises e melhorar a qualidade de vida do paciente. Ainda falando de diagnóstico, como que pode ser feita a investigação? Primeiro, e é o que mais a gente faz, é investigar os casos suspeitos. Se nós temos um caso de DPOC, de enfisema, num paciente jovem, e com enfisema predominando em lobos inferiores, nós vamos pensar que esse paciente tem deficiência de alfa-1. E aí, é esse primeiro item, investigação, diagnóstico em caso suspeito. Mas nós também podemos fazer rastreamento. E nós podemos fazer rastreamento populacional em indivíduos saudáveis. A forma que foi primeiro descrita na literatura foi o teste em recém-nascidos. E por isso, no Brasil, se fala muito de incluir a pesquisa de um rol de doenças raras, não só de deficiência de alfa-1, no teste do pezinho. Isso seria interessante? Seria, porque nós teríamos o diagnóstico muito precoce da doença. Só para ter uma ideia, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Na Suécia, que é um país que tem uma grande prevalência de deficiência de alfa-1, em cada 1.575
recém-nascidos, um tem deficiência de alfa-1. Isso é um número alto. Doadores de sangue, você pode fazer uma pesquisa para ver se tem deficiência ou não de alfa-1. Existe na literatura também trabalhos envolvendo doadores de sangue. Amostras biológicas, a Irlanda fez um grande trabalho utilizando um banco de DNA que eles estavam criando. Aí, como estavam colhendo material, aproveitaram e fizeram dosagem de DNA, e isso daí deu o retrato da doença na Irlanda. Isso é coisa de 2 anos. Os pacientes, como eu falei, você tem um paciente com DPOC, obrigatoriamente você deve fazer uma dosagem de alfa-1 e também investigar os predispostos, que são os familiares dos casos índices. E aqui eu trouxe um caso que eu achei interessante, que é um caso do Brasil, uma família de Botucatu, em que nasceu uma criança que desenvolveu uma hepatopatia, e essa doença do fígado era relacionada com a deficiência de alfa-1, e quando fizeram o fenótipo, descobriram que ele era um PIZZ. Então foi feita a investigação de trás para frente. A partir dessa criança, foi feito o fenótipo dos pais, descobriu-se que a mãe era PIMZ e o pai era PIMZ também, e já tinha doença pulmonar. Quando a gente investigou a avó era PIMZ e o avô já tinha morrido. Então não foi possível fazer todo o heredograma, mas é interessante que os outros 2 filhos dessa paciente portadora são PIMM, então não vão desenvolver, os descendentes não vão desenvolver a doença. Porém, a filha que ela tinha PIMZ acabou casando com outro PIMZ, e aí está a história da doença. Inclusive, a gente acompanha essa família e o segundo filho não teve problema nenhum, é MM. Aqui eu acho muito interessante mostrar isso, que é o que acontece em relação à investigação de deficiência de alfa-1 nos Estados Unidos. Então, isso foi publicado pelo Michael Campos em 2012, e o que a gente percebe? Aqui, olha, o total de casos investigados, 202 mil, aproximadamente, de 2007 a 2010. Quem participou dessa investigação? Isso acho que é muito interessante para as associações. A indústria farmacêutica, laboratórios clínicos, instituições acadêmicas e a Alpha-1 Foundation. De todos os casos investigados, a Alpha-1 Foundation, que seria o Abradat dos Estados Unidos, tem 21.201 casos que eles colaboraram para serem investigados. E desses 202 mil foram diagnosticados 4.314 casos, 2,1%. É uma doença rara, então, claro, o número de casos que foram encontrados foi pouco. Mas é muito interessante a gente perceber que esse diagnóstico aconteceu do esforço de todo mundo junto, pensando na doença, divulgando a doença, e faz com que o número de casos venha aumentando. Em 2007 foram 32, em 2010, 65.516. Bom, nos Estados Unidos, a prevalência de deficiência de alfa-1 é de 1 para 2.857 até 1 para 5.097, depende do estado. O número de casos previstos é 200 mil casos, você vê como está longe disso. E menos que 10% são diagnosticados, ou seja, existe um importante subdiagnóstico da doença. Então, para finalizar a questão do diagnóstico, suspeita clínica ou qualquer outra indicação para dosagem de alfa-1, fazemos a dosagem. Se ela estiver abaixo da normalidade, fazemos a fenotipagem, e aí, a partir do ZZ, enfim, vamos tomar uma conduta clínica, e se for necessário, se não conseguirmos através da fenotipagem, vamos encaminhar para a genotipagem, que é o sequenciamento genético. Aqui nessa ilustração é bem interessante que a gente vê como é processado o papel filtro. Ele é diluído e depois ele é colocado num equipamento, e daí você tem o resultado da alfa-1, da dosagem de alfa-1. Aqui, só para reforçar como a doença é subdiagnosticada, não só no Brasil, no mundo inteiro,
nós temos aqui o número de casos esperados nos vários países e o número de casos diagnosticados. Então, vamos pegar Espanha, são esperados 86.899 casos e tem registrado apenas 90 casos. Então, existe um grande trabalho a ser feito. Eu não vou comentar aqui isso. E como que nós vamos tratar o paciente que tem doença pulmonar e deficiência de alfa-1? Então, vamos começar dizendo do tratamento não específico. É claro, ele é um paciente que tem enfisema, doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, primeiro, interromper o tabagismo, evitar a exposição a irritantes, como tabagismo passivo, poeira, fumaça. Se ele for um trabalhador que tem uma exposição ocupacional importante a poeiras, nós vamos tentar mudar o local de trabalho. Vacinação, é importante lembrar, anti-influenza e antipneumocócica. E tratamento farmacológico igual de um paciente com DPOC, broncodilatadores, corticoides inalatórios, se houver indicação. E nós vamos fazer o tratamento substitutivo com alfa-1 antitrypsina. Então, esse tratamento ele está indicado quando o paciente tiver alfa-1 menor que 80 mg por decilitro, como eu já falei, quando o VF1 dele for de 35% a 60% do previsto. Esta é uma forma objetiva de avaliar a intensidade, a gravidade da doença pulmonar. A gente obtém esse dado através da prova de função pulmonar, da espirometria. O ideal é que ele seja um não fumante ou ex-fumante, porque nós vamos estar substituindo a alfa-1, mas se ele continuar fumando, as proteases dele vão continuar elevadas. Ou quando for um paciente que apresente um declínio muito rápido da função pulmonar. Aí, nesse caso, também nós vamos fazer o tratamento substitutivo. E como é feito esse tratamento? Esse tratamento é feito com alfa-1 antitrypsina, que é extraída do plasma. Esse tratamento foi aprovado em 1989 pelo FDA, que é quem aprova todos os tratamentos nos Estados Unidos, então já tem vários anos que está aprovado. O tratamento é feito através de aplicações endovenosas semanais. Você vai calcular a dose que o paciente deve receber, são 60 mg por quilo por semana. Esse tratamento é seguro, bem tolerado, muitos pacientes já fizeram esse tratamento. E o objetivo do tratamento é impedir a progressão da doença, preservando a função pulmonar, reduzindo o número de exacerbações e melhorando a qualidade de vida. Como que nós vamos acompanhar o paciente que está recebendo o tratamento substitutivo com alfa-1 antitrypsina? Através de espirometria. A prova de função pulmonar completa, que é um exame mais detalhado, vai ser feito anualmente, a espirometria a cada 3 meses, ou pelo menos a cada 6 meses. A difusão, que é um outro estudo da função pulmonar anualmente. Isso aqui é uma proposta da Espanha. Função hepática anual, porque o paciente que tem doença pulmonar, ele pode vir a desenvolver doença hepática também, não é frequente, mas pode acontecer. Raio-X de tórax e a tomografia de tórax, avaliação inicial. A nossa conduta é repetir anualmente. E como é que é a história da doença, né? O Arnaldo começou a dizer, mas enfim, imagina-se que a doença surgiu no norte da Europa no período neolítico. O que quer dizer isso? Há mais ou menos uns 4.000 anos atrás, aconteceu uma mutação genética e isso daí, claro, foi se mantendo durante os anos. Na história contemporânea, a deficiência de alfa-1 foi descrita em 1963, pela primeira vez, por Laurie Eriksson, na Suécia. E como é que estamos no mundo em relação à deficiência de alfa-1? Aqui, a gente vê que de vermelho até amarelo, nós temos os países onde existem maior número de casos, maior prevalência de deficiência de alfa-1.
Então, na Europa, a gente percebe que está bem amarelinho. Então, o que significa isso? Que, em geral, nós temos 10 casos para cada 1000 habitantes. Onde está azul são os locais onde não existe a doença ou a prevalência é muito baixa. E aqui na América Latina não existem ou não existiam estudos comprovando a prevalência. A gente vai ver que isso está caminhando para mudar um pouco. Aqui. Opa, tem que mostrar para lá. Ainda falando da epidemiologia, a frequência mundial, imagina que seja-se de 1 para cada 2.000 a 5.000 vivos no mundo. Isso é uma projeção. Foi feita uma revisão de 58 países, com 373 amostras de pacientes com deficiência de alfa-1, e projeta-se que existam 3,4 milhões de pessoas com genótipo ZZ, SZ ou SS. Então, essas pessoas, a grande maioria delas não está diagnosticada. Nos Estados Unidos, 1,9% apresentam deficiência grave de alfa-1 e 59 indivíduos com DPOC, é uma projeção, deve existir aproximadamente 60.000 indivíduos com DPOC que seja por deficiência de alfa-1 e não diagnosticado. Aí existe o registro internacional, e aqui nós temos o número de casos no Reino Unido, 79.456, que esses já foram confirmados, e 305.000, somando os casos do Canadá, Itália, Suécia, Nova Zelândia, Austrália, Espanha e Reino Unido. E no Brasil, nós temos deficiência de alfa-1. Como que surgiu a hipótese de que a gente teria deficiência de alfa-1? É só observar a história do Brasil e nós percebemos que no período de 84 a 1933, houve muita migração para cá, imigração de italianos e de portugueses. É claro, nós fomos descobertos por portugueses. De 1945 a 1959, a mesma coisa, que os italianos, os portugueses, os espanhóis, ou seja, esses imigrantes trouxeram a doença para o Brasil. Opa. E por que eu estou aqui falando disso hoje? Então, eu sempre gosto de recordar isso, que até 2005 existiam casos isolados descritos de deficiência de alfa-1. Eu sou médica do servidor, fui residente lá, estou no hospital desde 81. E o que acontece? Em 1998, nós recebemos kits para fazer dosagem de alfa-1 e aplicamos esses kits em pacientes com DPOC. Curiosidade. E o que aconteceu? Num grupo de 50 pacientes, 3 casos de deficiência de alfa-1 foram descobertos. A partir daí, isso daí virou um estudo que foi apresentado em 2000. A partir de 2005, nós levamos um trabalho em 2005, junto com laboratórios farmacêuticos, e em especial, eu sempre comento, da Câmara, nós começamos um trabalho ativo de divulgação entre os médicos sobre a doença e de envio de papel filtro para que eles começassem a fazer o exame. Isso daí rendeu muitos trabalhos. Aí em 2008 eu participei de uma conferência internacional sobre deficiência de alfa-1, continuamos levando os trabalhos nos congressos, e em 2011 eu apresentei os nossos resultados no congresso de Denver, congresso americano. Aí, aqui tem até 2011, 178 pacientes cadastrados, e desses 178 pacientes, 145 eram não PIMM, e aqui nós temos o número de casos ZZ, 55,2% de pacientes com fenótipo PIZZ, doença pulmonar, a maioria deles, e esse fenótipo que é o que está mais ligado. E aqui eu não vou entrar em detalhes, mas é o que a gente levava nos congressos, por estado,
quais os fenótipos que iam sendo encontrados. São Paulo tinha 26 casos, isso daqui é de 2005 a 2010, sei lá, podemos pegar Tocantins, tinha um caso, Goiás tinha um, e era muito interessante, porque nos congressos os médicos começavam a ir lá, ó, o meu estado, como é que está? Isso daí acabou estimulando o interesse das pessoas em investigar a doença. Em 2013 aconteceu uma coisa muito boa para a deficiência de alfa-1, que foi uma tese de doutorado realizada na Unifesp, pelo Dr. Rodrigo Russo, o orientador foi o professor Jardim. E o que ele fez? Ele escolheu uma amostra de pacientes grande, mais de 1000 pacientes com DPOC, pacientes da Unifesp, lá do servidor estadual, de Goiás, de Messejana, do Hospital de Messejana no Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Então, uma amostra bem variada do Brasil inteiro. E vamos dosar alfa-1 de todos esses pacientes com DPOC. Aqui estão as características dos pacientes, não vou entrar em detalhes, só mostrando que, olha, o que caracteriza a DPOC é o volume expiratório forçado diminuído. E aqui o volume expiratório forçado era 42,9%, mais ou menos 17%. Então eram todos DPOCs de moderado a grave. E já entrando nos resultados, nós tivemos aqui 24 pacientes que tinham uma dosagem sérica menor. Lembramos que é uma doença rara, então o número não é grande, claro. Desse grupo, nós tivemos 6 pacientes com PIZZ. Aqui só mostrando algumas características que eu acho... deixa eu ver se vai aparecer isso. Uma coisa importante, os pacientes com PIZZ eram pacientes bem mais jovens do que aqueles que não tinham deficiência de alfa-1. Por quê? Porque o enfisema acontece antes em quem tem deficiência de alfa-1. Já estou concluindo. Aqui a distribuição dos casos no Brasil. Então, nós tivemos pacientes ZZ no Ceará, pacientes ZZ em São Paulo, pacientes ZZ no Rio Grande do Sul, mas os outros fenótipos também eram deficientes. As conclusões desse trabalho do Dr. Rodrigo é que a estimativa da deficiência de alfa-1 intermediária grave foi 2,8% entre os pacientes com DPOC, que é o que é esperado, e a estimativa de deficiência grave PIZZ foi 0,8%, que é compatível com a prevalência esperada no mundo inteiro. Então, esse trabalho foi um trabalho muito importante, porque envolveu muitos estados, envolveu muitos pacientes e confirmou mais uma vez que a doença está presente no Brasil. Então, aqui eu coloquei, não está muito claro, mas algumas fotos mostrando a participação da Bradat nos congressos, aqui o Dr. Michael Campos, aqui um jantar com vários pacientes portadores de deficiência de alfa-1, aqui o John Walsh, que é o presidente da Alpha-1 Foundation, veio fazer uma visita no Brasil, aqui é o presidente da Associação de Pacientes com DPOC, e em 2007, o Arnaldo esteve presente no primeiro encontro global de pacientes alfa-1 em Roma. É muito importante essa troca de experiências. Em 2013, houve o segundo encontro global de pacientes e a comemoração dos 50 anos, lembre-se que foi em 63, que foi descrita pela primeira vez, foi em Barcelona. Aqui é uma mensagem minha. Já estou finalizando, mas realmente eu desejo de todo o coração que a gente tenha uma Copa com alegria e paz. Eu acho que esse é o desejo da maior parte dos brasileiros, depois dessa semana aí atribulada. E o que a gente deseja na Bradat? Diagnóstico para todos os alfas do Brasil, que eles tenham a oportunidade de ser diagnosticados, e tratamento substitutivo para todos que tiverem indicação. Nós estamos bem longe disso, mas realmente esse é o nosso objetivo. Aqui estão os contatos e o meu e-mail eu deixei lá na frente, mas depois eu posso deixar aí para todos que quiserem tirar alguma dúvida. E eu acho que vai abrir para perguntas agora. Então, no encerramento. Só no encerramento. Então, muito obrigado. Era isso.
Muito obrigado, doutora. A gente queria, então, agora, antes da segunda palestra, passar a palavra para o nosso parceiro aqui da Câmara Municipal, o doutor Marco Aurélio Cunha, por favor. Ele que cede... Uma salva de palmas para o doutor Marco Aurélio. Ele também é médico, né? Foi vice-presidente aqui da casa, trabalha nessa área de doenças raras com a gente desde 2009, e a gente agradece mais uma vez a sua presença e a sessão aqui do espaço. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos, né? Não é fácil um sábado pela manhã ter tanta gente interessada numa área de saúde dessa importância. A doença rara, ela é rara em poucas casas, mas quando ela está em uma casa, ela é 100%. Então ela realmente traz a cada lar e cada cidadão e família grandes preocupações, e certamente por não ter uma estatística tão elevada, felizmente, ela passa como desapercebida muitas vezes por órgãos competentes, públicos, saúde, hospitais, e a gente tem que dar uma colaboração aqui junto à Câmara, eu como médico, embora ortopedista, dentro da área da ortopedia também existem as doenças mais raras e difíceis, né? Então nós estamos tentando contribuir para o conhecimento, para o entendimento, para a formação de grupos que se reúnam, para que com mais pessoas, mais gente, mais famílias, mais profissionais de saúde, a gente possa envolver o poder público para ajudar a atuar nessa área que ela é sempre um pouco esquecida pela estatística menor, como lembrou a professora aí, 2,8%, né, de pacientes com DPOC que levam à insuficiência, deficiência que a senhora apresentou, alfa 1. Então, cada conhecimento desse, cada detalhe vai fazer a gente pensar que essas pessoas precisam da gente, precisam do apoio do poder público. A medicação, o tratamento é delicado, é caro, é custoso, o bate e volta desses pacientes nos órgãos públicos é bastante claro, e a gente reunindo todos os grupos, né, de doenças raras, nós vamos formando o corpo para termos uma representatividade realmente significativa e abrindo portas para um tratamento justo, adequado e eficiente. Então, aos sábados nós reunimos, sábado que vem teremos também uma outra grande reunião nesse aspecto, para que essas pessoas que tenham interesse e necessidades possam, junto de nós, progredirmos na evolução do tratamento justo e, enfim, do bem-estar do paciente, que como médico todos nós desejamos. Isso é o fator mais importante. Então, que tenham uma boa manhã de aprendizado, de esclarecimentos. Agradeço aos profissionais que saíram de casa no sábado para gratuitamente nos ofertarem o seu conhecimento, a sua experiência. Isso é muito importante na vida comum, no espírito público. É fundamental que a gente possa ter pessoas que ainda se disponham a fazer isso. Muito obrigado, professora, professores, por ter vindo aqui e ajudar pessoas que estão aqui para aprender. Obrigado, bom dia. Só reforçando o convite do Dr. Marco Aurélio, sábado que vem a gente vai estar aqui no plenário aqui da casa discutindo a desoneração de medicamentos, né? Não sei se vocês têm colegas aí, em especial também na área de farmácia, mas na área de saúde em geral, todos estão convidados. Vai ser um evento das 9 até às 13 horas, até às 14 horas, né? Falando com vários especialistas na área de tributação, na área de saúde pública, na área de saúde privada também, falando sobre a desoneração de medicamentos, que é uma coisa que a gente persegue, principalmente no nosso segmento de doenças raras, né, que tem uma possibilidade de se reduzir muito o custo do medicamento se baixar a tributação em cima dele, né? Então a gente está chamando todos os laboratórios, chamando todo mundo que está envolvido nessa área. Muito obrigado, então. Bom, dando continuidade à nossa aula de hoje, a gente queria chamar aqui a doutora Cristina Cagliari, mestre em Biologia Molecular, especialista em captação de órgãos e tecidos para transplante, especialista em histocompatibilidade, doutora pela Unifesp e consultora científica da FAG, que vai falar sobre hipertensão pulmonar. Por favor, a salva de palmas para a Cris. Muito obrigado pela presença. Eu gostei da parte final só, tá? O Cris é o suficiente, tá bom? O restante vocês não precisam prestar atenção não, tá? Essas burocracias. Quem já me conhece aqui, tem um pessoalzinho que já viu. Essa parte a gente pula, não é não? Bom, primeiramente, eu quero pedir 1000 desculpas a vocês. Como eu disse, o pessoal que já me conhece sabe que minha aula é um pouco mais dinâmica, ela é, né, bem corrida. Eu estou vindo de um fuso horário de mais de 20 horas de viagem. Então eu pedi ajuda para um profissional amigo meu,
Então, pelo que eu olhei rapidamente assim dela, ela está um pouco técnica. Eu vou tentar colocá-la de uma maneira um pouco mais simplificada, mas eu vou me colocar à disposição. No final tem o meu e-mail, qualquer dúvida, qualquer questão, vocês podem vir, podem falar, que aí a gente conversa melhor, mais fácil, tá bom? E assim, em respeito a vocês, eu falei, não, eu vou lá, o pessoal merece. Então só peço desculpas assim, se ficar um pouco meio cansativo. Eu espero que não, mas tá bom? Bom, então o tema vai ser hipertensão arterial pulmonar, né, mais conhecida como HAP. Do que se trata, né? A hipertensão. Ela é uma doença grave que vai atingir as artérias que ligam o coração aos pulmões. À medida que essa hipertensão se desenvolve, esse fluxo sanguíneo ele é restringido e há uma alteração, né, no coração. Para a gente poder entender um pouquinho, então no estágio inicial, né, a gente vai ter uma discreta dilatação das artérias, né, do lado direito, uma hipertrofia. Conforme ela vai avançando, vai aumentando essa dilatação, né, essas alterações, então nós vamos ter um aumento do coração, tanto que essa patologia ela é conhecida como pessoal de coração grande, bem que podia ser por outro motivo, né, esse coração grande, não por uma doença, né. E já no estágio avançado, você tem então esse aumento bem grande, né, da parte direita e essa obstrução, né, das artérias, que é o que vai provocando os sintomas, né, que acabam no início, porque eles são muito... quais são esses sintomas? Fadiga, cansaço, então eles são facilmente confundidos com muitas outras patologias, o que acaba dificultando esse diagnóstico inicial. E muitas vezes, quando eles são realmente diagnosticados, eles já estão no estágio mais avançado, já estão com complicações. Né? Ela é classificada em 4 grupos, se eu não me engano, deixa eu só dar uma olhadinha, 5 grupos. Né? Então, na primeira, que você tem a parte idiopática, familiar, você tem uma série de sequências, né, que provocam essas características, algumas outras doenças que vão classificando. No grupo 2, ela é associada com doença do coração. No grupo 3, né, associada a doenças respiratórias. No grupo 4, doenças crônicas, que, né, acabam levando a embolia. E no 5 já tem uma junção, né, de várias outras sintomas. Por que se desenvolve? Né? Então, como é que ela surge? A causa exata, como toda boa doença rara, não se sabe, né? Não se tem. Se soubesse, seria mais fácil a gente ter um tratamento, né? Ter um diagnóstico. Então, o que leva, na verdade, é uma característica, né? É uma condição complexa, multifatorial, envolvendo vários sintomas, né? Vários... que mais ou menos tem um resuminho. Então, tem a parte de efizema, fibrose, esclerodermia. Então, tem uma associação de vários sintomas, várias patologias que acabam levando a essa sequência, a essa situação do aumento, né, do coração. Os sintomas mais comuns, falta de ar, fadiga, tontura, né, dor torácica. Durante um exercício, você tem aquela síndrome, que você está correndo e de repente você fala, nossa, deu. Mas você não conseguiu andar nem 1 quilômetro, nem 1 quilômetro, aí tudo bem, né? Nem eu não ando. Não conseguiu andar nem 2, 3 passos e já sentiu o cansaço, né? Então aí você fala, opa, tem alguma coisa. E aí então, vamos tentar descobrir o que é isso, que está provocando esse cansaço. Né? Então tem os diagnósticos, né, que a gente vai ver baseado nesses sintomas iniciais, né? A dispneia, a tontura, a fadiga. Então você tem a parte de uma suspeita clínica, né, que seriam as queixas que o pessoal vai apresentando. Você vai fazer então essa detecção através de exames mais complexos, né, eletrocardiograma, um Doppler, uma radiografia. Outras causas, né, porque como a gente não tem um diagnóstico preciso, a gente vai por eliminação. Né? Então tem os exames de função pulmonar, tomografias, angiografias. E a avaliação e a classificação, né, quando se consegue se aproximar do diagnóstico, para saber qual é o tipo, para ver qual, né, um tratamento mais adequado. O teste, né, sanguíneos,
teste de marcha, né, que é para ver a resistência. Então você tem um esqueminha, onde a gente tenta fazer um diagnóstico, excluir qual é o grupo, confirmar este grupo e aí sim partir para um tratamento, né? Para um acompanhamento. Opa. E como que é classificado em questão desta gravidade? Nós também vamos ter os grupos, onde no primeiro grupo são os doentes sem limitação de atividade física, num segundo, onde ele já tem uma hipertensão pulmonar já com uma pequena, né, limitação. No terceiro, essa limitação já começa a se acentuar. E o quarto é quando realmente ele já não consegue realizar atividades simples, né? Um dia a dia que já começa a ter um cansaço extremo. E como então a gente vai tratar? Como eu falei, não tem um diagnóstico preciso, então a gente vai tentando, né, com apoios, vamos assim dizer. Então tem os... Temos os anticoagulantes, os bloqueadores, os diuréticos e a terapia com oxigênio, né? E já existe alguns, né, tratamentos um pouco mais específicos, que seriam os antagonistas, né, de receptores, os inibidores e os análogos de prostaciclina. Só que, infelizmente, em alguns casos, nem sempre, né, esses tratamentos surtem efeito, ou às vezes, como foi dito antes, o diagnóstico é tardio, a única opção que acaba tendo seria o transplante, né, cardíaco e pulmonar, ou né, os dois simultaneamente. Aqui nós temos, né, um pulmãozinho da dói, tadinho, e aqui a sua chance de uma nova oportunidade, né, de uma nova vida. Mais para frente vai ser tratado com detalhes, né, então a gente vai ver como funciona todo esse processo, e aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, é uma área muito bonita, apesar de... Cadê os meus meninos aí que assistiram a palestra lá de Cruzeiro? Pessoalzinho, cadê vocês? Eles viram ali, né? Até assustei os coitadinhos de judiação, quando eu falei da minha profissão, né, que é a parte do transplante, mas apesar de a gente não ser muito bem visto, é uma área linda, que é uma área onde a gente pode, né, promover essa segunda chance, essa segunda oportunidade às pessoas. Então, depois da aula, se possível, assim, vocês olhem com carinho nesse tema, ainda mais agora, acho que na novela também está sendo tratado, ou foi tratado, né, sobre o transplante cardíaco. Olhar com outros olhos, não só no mundo das doenças raras, mas em outras patologias. É uma área, vamos assim dizer, pesada, mas é uma área muito bonita. Então, é a chance também de muitas vidas, né? Vocês podem ver, a chance é uma oportunidade que as pessoas têm. Com uma doação, a gente pode ajudar 38 pessoas. Então, né, vamos ver, um único gesto, é um momento de dor, mas pode ser uma alegria para 38 famílias. São momentos como esse, né, tendo essa oportunidade de estar discutindo, de estar conversando com vocês, que a gente pode aprender, que a gente pode conhecer, que a gente pode se aprofundar, não só nas doenças raras, mas, né, em outras doenças, para que a gente possa promover maior conhecimento, né, maiores oportunidades de um diagnóstico, de um tratamento, para que as pessoas possam ter, se não uma cura, pelo menos uma qualidade de vida. Né, e poder ter, então, uma equipe de profissionais para cuidar, para acolher, para orientar. Né? Porque o que a gente sempre tem que ter em mente, que o que importa não é a doença que as pessoas têm, mas sim a pessoa que está tendo essa doença. Tá? Agradeço e mais uma vez eu peço desculpas. Mas tá aí, qualquer dúvida, pode falar. Obrigado, Cris. Estava bom Fortaleza lá, não? Estava bom? Mais ou menos. Estava trabalhando, tá? Então, bom, dando continuidade, a gente está invertendo um pouquinho a ordem para poder atender os nossos palestrantes nos horários deles, né? Quem tem mais tempo, quem tem menos tempo, para poder atender toda essa nossa programação. A palestra da fisioterapia está ok? Já está contigo? Toda a fisioterapia cardiorrespiratória. Da doutora Cristiane Oliveira? Tá ok. Então, a gente queria falar agora sobre fisioterapia cardiorrespiratória,
E, portanto, a gente queria chamar a doutora Cristiane Oliveira Tradella, que é fisioterapeuta do Centro de Reabilitação Pulmonar da Unifesp, doutoranda em Reabilitação Pulmonar da Unifesp. Uma salva de palmas, por favor. Só para você saber, doutor, tem muito fisioterapeuta, estudante aqui. A gente já queria até agradecer o pessoal que veio de cruzeiro, né? Está aqui, viajaram aí 3 horas, perderam na estrada e vieram aqui para ver o nosso seminário. A gente vai ter um curso agora de extensão para doenças raras lá em Cruzeiro, né? E o pessoal está aqui com a gente também. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Bom dia a todos. É um prazer vir aqui falar um pouquinho para vocês sobre a reabilitação e também vou estar à disposição se alguém quiser mais informação. Pode conversar, tá ok? Então, a reabilitação nas doenças raras, ela pode ocorrer tanto nas doenças cardiorrespiratórias como na deficiência de alfa-1 antitripsina. O programa de reabilitação ele é multiprofissional, né? Então aí a gente pode estar desenvolvendo fisioterapia respiratória ou simplesmente só a reabilitação não focada no músculo específico. A gente trabalha no centro o paciente como um todo. Então, nesse programa multiprofissional, ele é de cuidado ao paciente com doença respiratória ou com doenças crônicas. É desenvolvido para otimizar a performance do paciente, onde o foco é o físico dele, né, que a gente vai trabalhar bastante. E vamos também desenvolver a parte social e trabalhar a autonomia desse paciente. Os objetivos são reduzir os sintomas, principalmente sintomas respiratórios, que são a principal queixa deles, otimizar a condição funcional, elevar a participação social, uma vez que esses pacientes eles são mais depressivos e ficam mais isolados em casa. Então, com a reabilitação, eles têm contato com outras pessoas, com mais pacientes que têm o mesmo problema, e aí a gente acaba melhorando também essa participação social. Reduzir gastos com cuidados à saúde, uma vez que eles vão exacerbar menos, vão ter menos recorrências, né, de problemas causados pela doença. E também a gente tem o objetivo de estabilizar ou reverter as manifestações sistêmicas. Quando o paciente vai fazer a reabilitação ou algum tipo de exercício cardiorrespiratório, existe, né, esse sistema de engrenagem em que ele tem que funcionar, todos esses órgãos, de forma adequada para que o paciente consiga realizar o exercício. Caso ocorra alguma alteração num desses 3 sistemas, o paciente pode parar o exercício por conta, né, de algum problema relacionado. No caso do sistema ventilatório, a limitação ela pode vir decorrente da alteração, da mecânica pulmonar, da limitação ao fluxo aéreo que esses pacientes apresentam, das limitações da reserva ventilatória e da alteração das trocas gasosas. Isso vai levar a um desequilíbrio entre a demanda e a necessidade de oxigênio, principalmente que o paciente precisa, o que vai causar dispneia, ou seja, vai aumentar ainda mais a sua falta de ar. No caso da limitação cardíaca, vai ocorrer a insuficiência cardíaca, devido também a uma insuficiência coronariana, ou por doença valvar também pode ocorrer, e essa alteração, ela leva também, né, ao comprometimento das trocas gasosas. Isso vai gerar um desequilíbrio entre demanda e necessidade mais uma vez, o que também vai levar à limitação física e, novamente, causando dispneia. No caso da limitação muscular periférica, que é a parte da musculatura propriamente dita,
Ocorre também alteração, né, da troca gasosa local, ou seja, lá na mitocôndria do músculo, com redução das fibras tipo 1 e tipo 2A, que são aquelas fibras de contração rápida que o paciente precisa de recrutar essas fibras para realizar um treinamento com altas cargas. Então, há uma substituição dessas fibras do tipo 1 e tipo 2A, que são de contração rápida, que vai aumentar o número de fibra tipo 2B. Essa tipo 2B já é aquela fibra de contração mais lenta. Isso vai gerar um descondicionamento físico, causando uma anaerobiose precoce, que é o acúmulo de lactato, né, que vai fazer com que o paciente também pare o exercício. Esse acúmulo de lactato vai levar um aumento ao estímulo ao centro respiratório, onde vai aumentar a sobrecarga ventilatória e isso também vai causar dispneia. Então vocês observam que é um ciclo, né? E todas as alterações que podem ocorrer só vai piorar ainda mais a falta de ar do paciente. Então, no caso da musculatura ainda, existem outros fatores que também contribuem para que o paciente pare o exercício, ele não consiga fazer pelo menos os 30 minutos de esteira ou 40, como assim vocês, como fisioterapeuta, quando desenvolver o programa, determinar. Então, no caso que pode contribuir também, é a má nutrição do músculo, o descondicionamento físico, a hipoxemia, alguns tipos de fármacos, uma vez que os pacientes com DPOC eles tomam muito corticoide, né? E esse corticoide também acaba fazendo com que a substituição da fibra boa por fibra ruim na musculatura e além de promover também uma inflamação sistêmica, né? Então, tudo isso vai levar a uma disfunção dessa musculatura periférica e aí vai fazer com que ele tenha limitação durante o exercício. Então, dado a tudo isso que eu falei agora, os pacientes eles passam a apresentar um padrão diferente das pessoas saudáveis. Então, aqui nesse trabalho, né, realizado pelo PITA, do nosso centro, ele viu que os pacientes saudáveis, né, idosos saudáveis, quando comparado com pacientes com doença respiratória, ou pode ser também acontece o mesmo com alfa-1-antitrypsina, eles passam maior tempo, os idosos saudáveis, de pé e caminhando, quando comparado com os pacientes com DPOC. Eles passam, então, menor tempo de pé, menor tempo caminhando e tem um maior tempo sentado ou deitado. Isso quer dizer que ele é um paciente mais sedentário, ele fica menos ativo comparado ao idoso saudável. E aí, pelo aquele trabalho, a gente viu que quando a gente treina esses pacientes, eles melhoram, né? No caso, há uma substituição da fibra muscular, quando comparado pacientes controle DPOC pré-treinamento e DPOC pós-treinamento, a gente observa aqui, por essas duas colunas, né? O verdinho é o pré-treinamento e o azul pós-treinamento, mostrando que há uma melhora, há um aumento, né, da fibra tipo 1 e tipo 2A, que são as fibras de contração rápida, mostrando então que esses pacientes melhoram com o treinamento físico. Então, quando que a reabilitação está indicada, ou a fisioterapia respiratória, como vocês quiserem chamar? Ela está indicada nas doenças respiratórias crônicas ou cardíacas, em qualquer grau da doença, né? Isso é uma coisa importante porque nem sempre a gente precisa reabilitar o paciente quando ele já está grave ou muito grave. A gente pode começar esse processo com o paciente ainda numa fase leve da doença, em que os sintomas estão iniciando. Isso é muito importante porque os graves e não muito graves, os graves e muito graves, eles se beneficiam muito com a reabilitação. Mas esses pacientes na fase leve se beneficiam ainda mais. Então é importante que já comece esse processo bem antes. Até porque a reabilitação, lá a gente dá um programa para eles de 24 sessões, mas é para a vida toda. Tem que incentivar eles que o treinamento para a melhora da performance física é para a vida toda. Então, com isso,
pode ser desenvolvido em qualquer grau da doença, com o objetivo de pegar aqueles pacientes também que faz uso, né, de máxima terapêutica medicamentosa, que tem dispneia e que tem baixa tolerância ao exercício. Então, para desenvolver um programa, é preciso ter uma equipe multiprofissional, né, para você trabalhar no centro de reabilitação. Então, essa equipe ela pode ser composta pelo médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, nutricionista e o fisioterapeuta. Nesse caso aqui, o fisioterapeuta é quem cuida da parte do treinamento do paciente, que está o tempo todo com os pacientes. Então, para que a gente faça o treinamento desses pacientes, é necessário que se faça uma avaliação minuciosa, né? Uma avaliação bem precisa da capacidade do paciente, para daí então a gente desenvolver um protocolo de tratamento. Então, essa avaliação ela pode ser realizada por alguns testes, entre eles o teste incremental de membros inferiores, que esse teste a gente realiza com o protocolo de Harbaugh, em que a gente vai aumentando o incremento de carga de 1% a cada minuto e a velocidade é constante. Depois tem esse treinamento, ele tem um objetivo com altas cargas. Ele é benéfico quando comparado ao de baixa carga, porém, em ambos, há melhora significativa. Ele também reduz a dispneia, melhora a qualidade de vida e aumenta a capacidade física do paciente. O outro teste é o teste de endurance de membros inferiores. Esse já é um teste submáximo, que a gente, para fazer ele, precisa daquele primeiro, do incremental, onde vamos usar 90% da carga do incremental. E esse teste a gente vê a endurance do paciente, né? Se não tiver esteira para fazer um desses dois testes que foi comentado, vocês podem fazer um teste mais simples, que é o teste da caminhada dos 6 minutos. Esse teste ele é um teste de baixo custo, reproduz uma atividade familiar do paciente, uma vez que caminhar eles estão habituados, né? E ele tem boa correlação também com o VO2, pode ser realizada a avaliação pré e pós-exercício ou intervenção, e é um bom preditor de morbidade e mortalidade. Vocês só precisam ter um corredor com 25 metros para poder realizar esse teste. E um teste ainda mais simples, que o teste da caminhada dos 6 minutos, é o teste do degrau, que dá para fazer até no consultório, que também é delimitado por tempo, né, que são só 6 minutos. Ele é padronizado, tem boa correlação também com o VO2 e pode ser realizado em qualquer lugar, né? Uma vez que você só precisa de um degrau. Se não tiver uma escada, pode ser apenas um degrau. Aí a gente também faz a avaliação dos membros superiores, que a gente faz com o membro não apoiado. O membro não apoiado, né? É diagonal de Cabot, com uma repetição de cada diagonal e o incremento de carga se dá de 250 em 250 cada minuto, até o paciente começar a compensar, até a exaustão, aí você vai descobrir a carga do paciente. Aí também, ainda se falando em avaliação, a gente faz a avaliação das atividades da vida diária, porque esses pacientes, eles, com as limitações da doença, eles têm muita dificuldade para realizar atividades simples do dia a dia, como, por exemplo, tomar banho. Então, a gente também avalia essa condição deles, né, e trabalha em cima disso. Então, para realizar essa avaliação, a gente faz com o paciente tirando e colocando sapatos, simulando o banho, andando no corredor de 20 metros, subindo e descendo escada, subindo e descendo ladeira. Aqui a ladeira, como a gente não tem ladeira no centro, a gente faz na esteira, né? Inclina ela a 5%, põe uma milha e põe ele para andar 5 minutinhos e aí a gente consegue avaliar essa condição. E em todos os testes, não só nesse, a gente avalia porte de dispneia, saturação de oxigênio, frequência cardíaca e frequência respiratória. E
também na maioria dos outros testes a gente avalia o PORP de cansaço de membros. Outro teste que a gente faz é o teste de força muscular periférica, em que a modalidade que a gente trabalha e avalia é o peitoral, grande dorsal, quadríceps, e a gente faz com uma repetição máxima e um incremento de carga. Agora a gente vai entrar na parte do treinamento. Feito todas essas avaliações, todos esses testes, então a gente precisa determinar as cargas, né, do treinamento e colocar o paciente para treinar. Então, para treinamento, ele é realizado 3 vezes por semana lá no nosso centro, né, na Unifesp. Esse tempo é um tempo mínimo. É claro que o paciente teria que treinar todos os dias. O recomendado é que ele treine todos os dias. Porém, a gente sabe que é difícil, o paciente não quer ir todo dia ao centro, é cansativo. Então, o mínimo de 3 vezes é o que a gente faz. No nosso protocolo lá, a gente oferece para eles apenas 24 sessões, com duração de 1 hora e 30 minutos. E isso é para que o paciente crie o hábito de fazer exercício. Então, as sessões, elas iniciam com um treinamento intervalado, que é o que a gente chama de aquecimento. Depois, treinamento de membros inferiores, que é na esteira ergométrica. Treinamento de membros superiores, que são com a diagonal do Cabot, mais os pezinhos. O treinamento de força na estação de força. No final, eles fazem alongamento e relaxamento. E, semanalmente, eles têm uma aula teórica em que nós falamos para eles tudo sobre a doença. Cada aula é um tema relacionado à doença, em que mais para frente eu vou mostrar para vocês alguns temas que a gente aborda lá. Então, o treinamento de aquecimento, eles começam assim, de pé, agachando e levantando, depois sentado, com rotação de tronco e balançando os braços. A gente dá para eles uma série de 5 exercícios, com 1 minuto para cada um e depois 1 minuto de descanso. Esse minuto de descanso porque eles cansam mesmo, eles têm falta de ar. Então é importante que a gente dê um tempinho para eles respirar e recuperar essa musculatura. Aqui já é na esteira, né, o treinamento com os membros inferiores, que pode também ser realizado com bicicleta ergométrica, onde a duração é de 40 minutos caminhando na esteira. A intensidade é de 80% da carga máxima obtida no teste incremental de membros inferiores. Aqui é o treinamento de braços, né, que eles treinam com a diagonal do Cabot, com os membros não apoiados e de pé. São 30 repetições, com 2 séries de cada diagonal, que é aquela de dentro para fora, e depois a de fora para dentro. Então é esse movimento que eles fazem. E a gente treina com 50% da carga máxima atingida, que é a carga que a gente faz no mesmo teste. Ele, por exemplo, se ele fizer 1 quilo, né, a gente tira 50% desse quilo e trabalha com essa carga para ele. E depois de 2 semanas, mais ou menos, a gente vai aumentando a carga, né, porque o objetivo é que ele ganhe massa muscular. Ou substitua as fibras, tipo 2 para tipo 1 ou tipo 2A. E aí a gente vai fazendo isso com o aumento e incremento de cargas. Aqui é o treinamento de força, né, que eles treinam na estação de força. Nós vamos treinar peitoral, quadríceps e grande dorsal. Eles fazem 2 séries com 8 repetições. A carga é de 80% da máxima atingida no teste. Por fim, eles fazem o alongamento, né, e ainda o relaxamento, que eles ficam, em média, 30 minutinhos numa posição sentado, relaxando, com o auxílio da terapeuta ocupacional, que desenvolve, né, essa prática, ou deitados. Agora a gente faz deitados na esteira. Então coloca o travesseiro na esteira e deita eles lá em sequência, e aí eles conseguem ter um bom relaxamento. Esse relaxamento é importante para que as fibras que foram trabalhadas durante a atividade física se recuperem, né? Então é importante o relaxamento.
Além disso, a terapeuta ocupacional desenvolve técnicas em que ela ensina o paciente a se controlar durante uma crise. Então, se ele está tendo uma crise de falta de ar grave, ela ensina técnicas para eles ficarem calmos, né, tentar respirar, e a partir daí esses pacientes vão acalmando, vai fazendo aquela técnica do freno labial, que é a técnica respiratória, e com isso eles conseguem melhorar, né? Essas são as aulas, alguns temas que a gente desenvolve lá no nosso centro, que a gente ensina para eles, tudo referente à própria doença, seja DPOC ou alguma outra. A gente fala dos exercícios, da importância, como treinar, fala dos medicamentos que eles usam, a maioria usa a bombinha errada, então a gente ensina como usar corretamente, e outros medicamentos também. A gente fala da fisiorrespiratória, que é importante, a maioria fazem respiron ou shake, ou simplesmente só a técnica do freno labial, que é muito importante para eles. Fala da parte nutricional, né, que eles precisam ser bem nutridos, tem que tomar café e comer um pãozinho, pelo menos, antes de realizar o treinamento, porque senão eles não vão conseguir desempenhar bem, né, a atividade física. Da importância de não fumar mais, porque o tabagismo piora, né, ainda mais a sua condição. Fala da oxigenoterapia, uma vez que grande parte deles também precisam usar O2, né, que são O2 dependentes. Fala do relaxamento, anti-estresse, para controlar a crise. E ainda tem outros temas como técnica de conservação de energia, que é super importante em doentes crônicos que têm uma limitação um pouco acentuada. No caso das técnicas de conservação de energia, a gente procura dizer para esses doentes que eles têm que adotar, né, uma certa postura em que essa postura tem o objetivo de reduzir gastos, né, energéticos, para melhorar a performance deles. E aí a gente fala também, né, dos objetivos, que é diminuir a sensação de dispneia, aumentar a funcionalidade e melhorar a qualidade de vida, uma vez que a qualidade de vida deles é bem pobre, é bem diminuída em relação a quem não tem doença crônica. Então, na técnica de conservação de energia, o que a gente ensina para eles é, se vai tomar café da manhã, as coisas relacionadas ao que ele está usando, o que ele vai comer, deve estar próximo do paciente. Porque se ele tiver que ficar levantando o braço para pegar, ele gasta mais energia. Se for acima, mais ainda. Então, a gente vai ensinando técnicas para que ele consiga fazer as coisas gastando menos energia. No caso de tomar banho sentado, né, isso diminui também o risco de quedas, né, de fraturas, de outras complicações relacionadas, mas principalmente com o objetivo de poupar energia. Escovar os dentes, tem que apoiar os braços na pia para gastar menos energia, e quando for tirar e colocar sapatos, tem que ser sentado para poder gastar menos energia, e ensinando para eles sempre a não fletir o tronco, porque comprime o diafragma e piora ainda mais a falta de ar. Então, quais são os benefícios da reabilitação ou da fisioterapia respiratória? Os benefícios são aumentar o metabolismo oxidativo, reduzir a acidose lática, reduzir a demanda ventilatória, reduzir dispneia, aumentar a motivação do paciente, aumentar a tolerância ao exercício, melhorar a qualidade de vida e a função pulmonar. Vocês acham que melhora com o treinamento? Sim? Vocês acham que melhora? Sinto decepcionar. O que foi lesado não volta mais. Mas eles têm todos esses benefícios que são muito importantes para melhorar a qualidade de vida deles. E, como conclusão, a reabilitação ela está indicada para todos os pacientes com doenças cardiorrespiratórias. Os melhores resultados são alcançados com uma equipe multiprofissional, e há evidências que a reabilitação reduz a dispneia e melhora a qualidade de vida e aumenta a capacidade física desses doentes. E aqui eu vou mostrar para vocês um trabalho
meu, né, nosso lá do centro, realizado junto com a equipe do Dr. Jardim, em que a gente fez um programa de reabilitação pulmonar domiciliar para esses pacientes. Quando eles saem do centro, eles vão com uma cartilinha já com toda a sequência de exercício do que fazer em casa e todas as dúvidas que eles podem estar tendo. Tem um livrinho, né, a cartilha, ou eles também podem estar procurando a gente para realizar. Então, o tema do trabalho foi efeitos do programa de reabilitação pulmonar domiciliar em pacientes com DPOC, em adaptação à vida real do paciente, porque isso aqui é no domicílio, é com o que ele tem, tá bom? Então, o delineamento do nosso estudo foi, nós pegamos 44 pacientes com DPOC, divididos nos gêneros masculino e feminino, com a idade entre 40 e 75 anos. Fizemos avaliação na qual eles faziam 6 visitas ao nosso centro, e lá nós realizávamos anamnese, espirometria e aplicávamos questionário de qualidade de vida, com o San Jorge, para avaliar, né, se a qualidade de vida é boa ou não, e o questionário de HD, que avalia ansiedade e depressão. E aí, durante o programa, a gente ligava, né, fazia ligações telefônicas uma vez por semana. Essa ligação era realizada por um fisioterapeuta para incentivar o paciente a continuar realizando o treinamento. Então, os pacientes foram divididos em 2 grupos, 15 no grupo controle, ou seja, o grupo que não treinou, e 29 para o grupo treinamento. Isso aqui era realizado via sorteio, né? Quem ia treinar ou quem não ia. Então, o primeiro exercício que eles faziam, se vocês relembram, né, do treinamento anterior, é praticamente as mesmas coisas, porém adaptado para casa, né? Então, começava-se com o aquecimento, de novo, de pé, agachando e levantando, sentado, né, esticando os joelhos, rotação aqui de ombro, e sempre a respiração do freno labial. E essa respiração é importante para controlar a falta de ar, porque ela aumenta a pressão do pulmão e faz com que as trocas sejam melhores, o paciente expira mais tempo, né, já que eles têm uma certa limitação devido até aprisionamento de ar. Eles expirando mais tempo, que é o que essa técnica preconiza, eles vão ter uma melhora da falta de ar. Então, a partir do exercício de aquecimento, eles faziam então a caminhada, né, que poderia ser caminhada na rua ou num corredor grande, no quintal em casa, né, o que eles tivessem para realizar o treinamento. Então, eles tinham que caminhar 40 minutos, numa frequência cardíaca de 60% a 70% da máxima paridade. Isso a gente ensinava a eles a verificar direitinho. Isso aqui também para ter certeza que eles não iam passar mal, né? Para não treinar com uma frequência muito alta. E 15 dias após a caminhada, eles iniciavam o degrau, né? Faziam ou num degrau específico ou numa escada. Para os pacientes que não tinham degrau, a gente dava, né, emprestava esse degrau para eles fazerem o treino. E o degrau eles treinavam sempre à tarde, porque a caminhada era de manhã. Aí também tinha os exercícios com os membros superiores, na diagonal do Cabot. Aqui vocês podem ver que é adaptado, né, ao invés do pezinho, lata de óleo, né, aqui é uma lata de azeite de 500 gramas. Então a gente ia adaptando, vai fazendo conforme o que a gente tem, porque não dava para dar um pezinho para cada um, levar para casa. Então, para treinamento do braço, né, do membro superior, era feito 30 vezes, né, de cada diagonal, com descanso de 1 minuto e 1 minuto também de exercício. E começava com 30 gramas e ia aumentando de 250 em 250 a cada semana. E aí, para o aumento, às vezes a gente chegava a usar garrafinha de água mineral com areia, ia pesando para ver, né, a carga direitinho, para ajustar para eles.
Depois eles faziam o alongamento, também é apoiando na parede, na cadeira, com o que tinha, né? E, por fim, o relaxamento, também 30 minutos de relaxamento. Aí aqui, a gente, depois que fez todo esse treinamento, a gente tem que comparar com o grupo controle que não treinou, né? A gente espera que quem treinou melhore. Então, a gente fez essa avaliação com o teste da caminhada dos 6 minutos, em que a gente vê a diferença mínima, né, clinicamente significante, para dizer que ele teve uma melhora ou não. Então, a gente avaliou o grupo que não treinou, que é esse azulzinho, que é o controle, e o grupo reabilitação, que é quem treinou. Então, observem que aqui no basal, na avaliação pré, eles eram bem parecidos, não havia diferença estatística entre os grupos. Após o treinamento, o grupo que treinou, que é essa barrazinha escura aqui, comparado ao controle que não treinou, teve uma diferença de 65 metros, né, a mais no teste da caminhada. Então, quem treinou andou 65 metros a mais do que quem não treinou. E isso é condizente com o que alguns autores mostram na literatura, que se eles andar 55 metros do pré para o pós, eles já têm uma melhora, que é o que fala esse autor. Esse outro fala que 30, se ele andar 30 metros a mais, também tem melhora. E o artigo mais novo, né, do Holland, ele fala que se o paciente andar 25 metros a mais do pré para o pós, ou quando você compara controle com reabilitação, mostra que tem melhora, né, da capacidade física desse grupo que foi treinado. Então, como conclusão, o programa de reabilitação pulmonar domiciliar, ele é um programa de reabilitação de baixo custo, é um instrumento útil, seguro e melhora a qualidade de vida e a capacidade de exercício dos pacientes com DPOC. Esse protocolo está publicado nesse livrinho aqui da sociedade, né? Então, quem quiser ter mais informações, podem acessar no site também, acho que está disponível o livro. Podem dar uma olhadinha, tá? E é isso, viu? Muito obrigada pela